Olá, bem-vindos a mais uma Conversa que Inspira, o nosso podcast mensal. Desta vez tenho comigo Patrícia Boura, ela é Presidente Executiva da Fundação do Gil. E vamos começar, antes de mais, bem-vinda à nossa conversa. Obrigada pelo convite. Estamos aqui na Fundação, obrigado também por nos receber. É um prazer. Nós vamos começar hoje por, como sempre, pela nossa pergunta de arranque, a nossa pergunta de surpresa. Já não é uma surpresa, que é, o que é que fizeste hoje pela tua saúde mental? Fiz yoga logo de manhã, que é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu tenho uma rotina de saúde mental, tenho precisamente uma rotina de saúde mental. Tem sido uma coisa que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, para mim, e não só porque abrimos uma clínica de saúde mental, não é? Portanto, estes temas estão obviamente muito no nosso dia a dia, mas sobretudo ali a seguir à pandemia eu senti falta de trazer para a Fundação e trazer para a equipa ferramentas e estratégias de saúde mental, enquanto até estudávamos aqui o projeto da clínica, portanto estava tudo ligado, e de facto eu percebi que precisava ter um conjunto de rotinas para equilibrar o meu bem-estar e para conseguir ser produtiva, mas sem chegar ao burnout, em que eu acho que estamos sempre, os gestores desta área social, sobretudo, eu acho que estão sempre ali a um passo do burnout, não é? Estão sempre ali com enormes temas de ansiedade e, portanto, incluí aqui uma série de coisas. Uma delas, de facto, é o desporto logo de manhã e, portanto, eu faço paddle à segunda-feira, só faço paddle à segunda, não faço mais. Queria fazer mais, mas não tenho tempo. Faço yoga e faço algum ginásio quando posso, detesto, mas a minha médica diz que a partir dos 40 as mulheres são obrigadas a fazer musculação. Eu estou com um atraso grave porque não comecei aos 40, tenho quase 50, portanto tenho quase 10 anos de atraso, mas comecei agora a fazer e, portanto, tenho aqui uma rotina de desporto, que é uma rotina fundamental. Como te dizia em off, tu estavas a gozar comigo, eu ponho na agenda, porque se eu não ponho na agenda a coisa não acontece, porque de repente ligam-te e precisas marcar uma reunião e tu olhas para a agenda e aquilo está ali e tu marcas, e portanto eu tenho na agenda a minha... É uma estratégia. É uma estratégia, sim, e para mim é fundamental. E portanto o desporto pela manhã, entre as 8h30 e as 9, 9h30, depende do desporto que seja, eu estou dedicada à minha saúde física e mental. Física por razões óbvias e mental porque de facto eu sinto que aquilo tem um impacto no decorrer do meu dia-a-dia, do meu dia, de como é que ele corre a seguir e portanto... E sentiste essa necessidade, uma vez mais, de te equilibrar? Pressupõe-se que havia um desequilíbrio claro. a agravar-se. Isso resultou de quê? Resultou da fase da vida, pressão profissional? Quais foram os fatores que te foram desequilibrando e que te obrigaram agora a pôr na agenda, certo, a cuidar de ti todos os dias? Era aquilo que te dizia, eu acho que no setor social, sobretudo, as pessoas que têm cargos de direção e que estão responsáveis por este tipo de projetos têm uma pressão muito grande, sobretudo do ponto de vista do financiamento. Eu preciso ter dinheiro para pagar salários todos os meses e isto é uma pressão enorme, que não é acompanhada pelo mercado, ou seja, o mercado está cada vez mais difícil e, portanto, não facilita a minha vida, antes complica, e, portanto, a pressão é cada vez maior e eu sinto ainda, muitas vezes, tento que seja cada vez menos, volta e meia uma sobrecarga muito grande, uma ansiedade enorme e é preciso... Isto tem impactos sérios na tua saúde e eu senti isso, né? Os níveis de cortisol muito altos, que é a hormona do stress, as ansiedades, não saber como pagar salários ao fim do mês, isto é uma coisa real, isto tem impacto. E, portanto, tu tens mesmo que te disciplinar e tens mesmo que fazer aqui, que pôr na agenda outras coisas para além do trabalho, porque senão corres o risco de trabalhar 20 horas por dia sem parar e a ansiedade sempre a crescer. Portanto, os resultados não aparecem só porque tu trabalhas mais, às vezes pelo contrário. Mas é preciso ter esta disciplina e é preciso ter esta maturidade de perceber que, não, eu sei que esta hora da manhã, que eu estou a roubar ao meu dia, à minha agenda, vai ter impacto positivo na forma como eu vou gerir a minha equipa, as minhas pessoas, os meus contactos, os meus projetos, e isto vai ter um impacto positivo. E, portanto, tu tens que ter esta maturidade, e eu acho que é o tempo também que te traz isso. Igual como o fim do dia.
o meu fim do dia, eu a partir das 9 da noite tenho o meu telefone em silêncio. Também é uma rotina. É uma rotina. Não está, é obrigado. É uma coisa que eu senti necessidade, não vejo notícias, deixei de ver notícias. Portanto, na minha casa não há televisão ligada, não há notícias, porque infelizmente as notícias que dão na televisão todos os dias são de um mundo cada vez mais inseguro, deprimente, portanto, e as coisas que tu vês entram na tua corrente sanguínea, isto já está provado cientificamente. E, portanto, impactam todos os teus órgãos e impacta a tua qualidade de sono, a tua qualidade de vida. E, portanto, eu tomei essa decisão, obviamente preciso estar informada, e, portanto, decidi deixar de ver, passo a ler. Portanto, eu leio o que é que se passa no mundo e ouço rádio quando estou no carro, também ouço podcasts, mas pronto, tento perceber o que é que acontece no mundo de outra forma que não seja a consumir notícias 24 sobre 24 horas, não é? Porque é muito fácil ter a televisão ligada nos canais de notícias. É curioso dizer isso, porque de certa forma essas tuas estratégias, tu defendes-te regressando aos mídias antigos, regressando à leitura, regressando à rádio. Certo. E isso é um bom pretexto para falarmos um pouco de como era antes e como é agora. Essa pressão que tu foste sentindo crescer, pelos vistos também cresce com as redes sociais, com esta sobrecarga de informação. Tu no passado não sentias tanta necessidade no teu percurso pessoal e profissional de ter estes mecanismos. As coisas eram mais fáceis de gerir a nível de bem-estar do que são agora. Como é que era no passado? Recuemos tipo 10, 20 anos atrás. Eu sei que sempre foste uma profissional intensa, sempre, Sim. mas não senti, só mais recentemente é que sentiste isso. Isso decorre de quê? Olha, deixa-me dar-te duas visões da mesma coisa, que é, eu há 20 anos atrás trabalhava 20 horas por dia, bom, 20 não, mas 16 horas por dia, trabalhava muitas horas por dia, não sabia, não pensava sobre temas de saúde mental, não pensava sobre... Estava muito longe destas temáticas. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de criar coisas e de fazer acontecer e, portanto, eu dedicava-me com uma paixão enorme a tudo o que fazia, portanto, achava que não era trabalhar, não é? Portanto, trabalhava muitas horas e era muito feliz a fazer isso. Mas, a dada altura, estive à beira de um burnout, sem saber. E lembro-me que ter tido ali eu trabalhava numa produtora de vídeo, trabalhávamos muitas horas por dia, parávamos o mês de agosto, porque os programas não iam para o ar e, portanto, normalmente parávamos sempre o mês de agosto para fazer ali um descanso e uma pausa daquela pressão toda de que era trabalhar para a televisão e ter programas diários a entrar no ar. Eu era diretora financeira na altura, mas assumia também outras funções e às vezes fazia direção de produção de uma série de programas e fazia uma série de coisas. E adorava. Às vezes isso é o problema. E houve um ano que nós tivemos um desafio de uma empresa americana para gravar no mês de agosto um programa que era o Amazing Race, que era um programa que era tipo um pé para a volta do mundo e que passava em Portugal, começava no Porto e acabava no Algarve e eles seguiam para... Muito intensa a produção disso. E a dona da empresa na altura dizia-me, olha, vê lá, tu é que sabes, tu é que és financeira, vê lá se precisamos de fazer ou não. Aquelas perguntas armadilhadas, sabes? E eu, claro que precisamos, porque eles iam pagar dinheiro, bom dinheiro, eram americanos e, portanto, aquilo do ponto de vista financeiro fazia todo sentido e mesmo do ponto de vista da reputação. Pronto, o que significou que o mês de agosto, que era o mês que íamos parar todos, tivemos todos a trabalhar muitas horas, sem comer, sem dormir, para montar uma mega produção. Pronto, e depois aquilo, a gravação, isto era tudo pré-produção e a gravação acontecia em 2 dias e eu no dia antes, tipo, caí para o lado. Pronto, meus pais estavam no Algarve, de férias, tranquilos, estava toda a gente nas suas vidas e, portanto, ninguém se apercebeu sequer que eu tive este colapso. E lembro-me de chamar o médico a casa e do médico me dizer, olha, a senhora tem 30 anos, está na flor da idade, mas deixe-me só explicar-lhe uma coisa, o fio, a linha entre a sanidade e a insanidade é muito tenue. E, portanto, veja lá como é que é gerir isto. Porque este nível de trabalho desenfreado pode acabar mal e, portanto, se passa a linha, depois não sei se volta.
portanto faço essa gestão. E, portanto, eu tive ali uma wake-up call que pela primeira vez me fez pensar, espera, há limites, não é? O corpo tem limites, afinal temos que dormir, que é outra rotina que é imperioso, está super na agenda, que são horas de sono. E houve alturas em que dormi mal, e portanto, se eu durmo mal, eu sinto mesmo no meu dia a dia que a forma como corre o meu dia, a coisa fica descontrolada. Portanto, percebi que o sono era fundamental, percebi que a alimentação equilibrada era fundamental, percebi que uma data de coisas eram fundamentais, mas foi assim a primeira vez que eu me deparei com isso. Nessa fase da tua vida, de certa forma, tu estavas menos autoconsciente zero consciente dos teus limites, menos certo, consciente. Certo. Isso tem a ver com a idade, tem a ver com, Sim, tem a ver também com o momento da sociedade portuguesa em que vivíamos, em que isto não era tão debatido. E não era, e aí não era a culpa nem das notícias, nem das redes sociais, porque nada disso existia, ok? Exato. Por isso é que eu dizia que eu acho que há aqui duas versões e dois tempos. A culpa está lá fora, a culpa está em nós. Isso, não é? A culpa está sempre em nós. Sempre. Não há hipótese nenhuma. E depois, obviamente, tu vives num mundo e tens que fazer parte deste mundo e tens que ver como é que tu te vais adaptar e como é que tu te vais adequar e que estratégias é que vais criar. Portanto, o que eu te digo é, eu hoje estou mais consciente das minhas estratégias e defendo-me mais, embora o meu trabalho seja muito mais estressante hoje, a pressão seja muito maior, mas eu hoje tenho mais ferramentas para saber como proteger. Na altura não tinha consciência nenhuma disso, mas de facto também, na verdade, era só o trabalho que era muito intenso e a minha vida era muito intensa porque eu adorava aquilo que fazia e estava a descobrir uma data de coisas novas e, portanto, nós achamos que somos infalíveis, invencíveis e inesgotáveis, não é? Portanto, vamos, sim. Pronto, eu acho que aprender a dizer que não é uma coisa que também vem com a idade e é super fundamental. Eu aprendi a dizer que não, eu hoje digo que não a muitas coisas. Era uma coisa que eu não sabia dizer. Bora, não, claro que sim, vamos, é para ir ali, vamos, é para fazer, vamos. E, portanto, as coisas têm muito mais ferramentas, mas é mais difícil usá-las. Porquê? Porque hoje depois tens isso tudo. Tens uma sociedade a uma velocidade alucinante. É assustador. Até a minha filha acabou de fazer 13 anos e ela, há 2 ou 3 anos que me diz, mas isto passa tudo tão rápido, não é? Mas tu achas isso? É que eu quando tinha a tua idade não achava isso. Eu achava que o tempo passava devagar. E ela hoje acha que o tempo passa muito rápido. Está desejosa que chega o Natal e de repente já passou o Natal. Depois está desejosa que chega o Natal, depois já passou. E acha que é tudo muito rápido. Eu nunca tinha pensado por aí. Ou seja, há pouco falavas como é que tu na tua infância, quando ias passar uns dias à terra dos pais, achavas tudo aquilo uma seca. Um tédio. Porque era tudo muito lento. Era tudo muito lento. Agora acabaste de me falar da experiência da tua filha, que para quem é tudo muito rápido. Não deveria, em teoria, eles não deveriam sentir isso. Sim. Há de facto aqui algo de e é em curioso a acontecer, comigo, que não gostava nada de ir para o campo, porque não havia nada para fazer. Portanto, tudo o que eu fazia era ler livros e estar... Eu hoje amo ler, leio 30 livros por ano, mas fiz esta expressão de ler livros porque, quer dizer, não tinha outra coisa para fazer, portanto era uma chatice, não é? Aquilo era quase uma obrigação. Sendo que hoje também obrigo a minha filha a ler, coitada dela, agora já gosta, mas quando não gostava eu obrigava, porque acho que é mesmo fundamental. Mas pronto, eu tinha que ler livros e não tinha mais nada para fazer, andava ali, havia 3 ou 4 velhotes e andava no campo, mas achava aquilo tudo uma seca, porque os meus amigos estavam na cidade a saírem e divertirem-se, a fazerem coisas que eu achava que eram muito mais interessantes. E hoje tenho uma necessidade enorme de voltar a esse espaço, para de facto zerar e parar e estar nesse contacto com a natureza, que é fundamental, e sobretudo limpar a cabeça e fazer essa pausa e esse reset. Mas é muito engraçado que a minha filha tem essa necessidade hoje. Ela adora ir para lá. Mas tu, adoro. E vai para o campo e de repente leva um caderno e está a desenhar e foi ver as ovelhas e dá nomes às ovelhas e fala e vem-me dizer e vem-me chamar e tira fotografias e sente-se e depois... que era uma coisa que eu detestava. Que graça é que isto tem? Portanto, eu acho que é muito engraçado porque, de facto, o nosso tempo era lento e nós não gostávamos que o tempo fosse lento. O tempo dos miúdos hoje é muito acelerado. Eu acho que eles já começam a perceber... A procurar a lentidão. A procurar, que é uma coisa que nós fazemos, mas nós, pronto, já somos um bocado velhotes e, portanto...
Então, de certa forma, o que me diz é que, sem dares por isso, tu, ao apanhares daquelas grandes secas, quando eras jovem, estavas também a adquirir ferramentas que agora são úteis, porque o ler, o saber parar, apesar de certo? teres, entre aspas, esquecido disso, Durante durante, uma fase da minha vida esqueci-me disso, sim. de certa forma, agora relembraste Sim, o agora valor disso. relembrei. É mesmo isso. Acho que é mesmo isso, agora relembrei. Porque, porque de repente tu vais para essas memórias onde o tempo era lento, onde tu podias estar só, sentada no tédio. Sabes que o tédio é engraçado que eu às vezes tenho muitas conversas com os meus psicólogos, enfim, por razões de pesquisa antes de desenhar o projeto e agora por razões óbvias de evolução de projeto, mas também por muita curiosidade pessoal. E eles todos dizem que o tédio é uma ferramenta importantíssima para as crianças, é do tédio que nasce a criatividade. E hoje um dos principais problemas dos miúdos é que eles não têm tédio, porque eles estão sempre com o telemóvel na mão, há milhares de conteúdos inesgotáveis. Portanto, eles não precisam de estar tempo nenhum parados sem fazer nada, não é? Esta coisa de estar a fazer rigorosamente nada é uma coisa que eles não sabem o que é e nós sabíamos. E, de certa forma, cria-se aqui um certo vício da informação. E depois que não é grande informação, E quando tu retiras esse vício, como com qualquer droga, as é um pessoas ficam, vazio. como se costuma dizer, ficam a ressacar e Sim, ficam sim, impassíveis e ficam sim, incapazes de se sim, equilibrar. Achas sim. que é um dos problemas do nosso momento? É Sim, esse? eu acho que, bom, entre tantas outras coisas, esta coisa da informação permanente, não é informação, é pior do que isso, porque nem sequer é informação, são conteúdos. E são conteúdos que às vezes não têm relevância nenhuma, mas são conteúdos, os miúdos, sobretudo há um problema, do meu ponto de vista, que é dramático, que é os conteúdos são cada vez mais curtos. E, portanto, os miúdos estão habituados a, com o dedo, passam um conteúdo de 10 segundos. Tudo o que tu lhes dás mais, eles não absorvem, porque o cérebro deles já está formatado para aquilo. E, portanto, eu sou ditadora em casa com a minha filha, porque não a posso proibir de ver redes sociais e de ver conteúdos, mas estou permanentemente a perguntar-lhe: estás a ver o quê? Isso é interessante? Estás a aprender alguma coisa? Estás aí 15 minutos, não podes estar mais. Ao mesmo tempo estás aí, vais ter que estar a ler. Porque tu precisas, é como nas posturas de yoga, não é? Tu fazes uma para um lado e tens que fazer outra para o outro, tens que fazer equilíbrios. Tu não podes proibir os miúdos de estar nas redes sociais, mas primeiro tens que lhes explicar muito o que é aquilo, e que aquilo é uma encenação da vida, não é? E portanto tu só pões as coisas boas, as fotografias bonitas, com filtros, lá está, como estávamos aqui a brincar, sem rugas, sem isto, sem aquilo, não é? Portanto, tudo bonito, portanto é uma construção de um mundo que não existe, por um lado isso, e por outro lado, eles não têm capacidade, eles perdem a capacidade de compreensão. Ver um filme para eles, com princípio, meio e fim, que dura 2 horas, já é um desafio. Achas que estamos a ser, de certa forma, treinados para a superficialidade e para a Sim, sim, instabilidade sim, 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 sim. emocional? Sim, 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 sim. Faz parte da proposta do conteúdo. O conteúdo Saiu um quer-te estudo, manter instável. saiu um estudo há muito pouco tempo, eu não me lembro de como é que se chama o indicador, mas que é aquele que estuda a inteligência das gerações ao longo do tempo e que te diz que todas as gerações são mais inteligentes que a geração anterior. Pela primeira vez tens uma geração que não é mais inteligente que os pais. E tem sobretudo a ver com isso. Estás a criar gerações completamente superficiais. É tudo ali no conteúdo de 2 segundos. O que é que tu aprendes em 2 segundos ou 3 segundos? E achas que com a superficialidade vem também aquilo que falavas da instabilidade, de ser incapaz Sim, porque de se tu és processar informação, de superficial, processar emoções. é isso. Tu não processas informação, não processas emoções, sobretudo as emoções. Pronto, eu acho que depois há um problema muito grande tu saberes analisar as tuas emoções, permitir-te sentir coisas, falar sobre elas, sem ter o estigma e a urgência de estar sempre feliz, estar sempre bem disposto, estar sempre com vontade de fazer coisas, não é? E os pais também têm um bocadinho essa coisa, não é? Quando o miúdo está a chorar e tu dizes: mas não chores. Não chores porquê? Não é importante chorar. Ou não fiques triste. Mas não fiques triste porquê? A tristeza é uma emoção e tu vais estar triste às vezes, não é? E portanto, nós pais também temos aqui temos um papel muito importante em treinar e formar estas gerações, em permitir-lhes que sintam. Quer dizer, nós também provavelmente não nos
não nos ensinaram a lidar com emoções. Eu às vezes tenho essa conversa com os Foi o meus contrário pais, também, é muito não é? engraçado, que é, obviamente todos fizeram o que puderam e o que souberam, não é? Mas quer dizer, ninguém lhes ensinou a eles a lidar com emoções, eles não tinham essa preocupação connosco, quer dizer, Como é aquela que tu coisa viveste isso? do... Isso é o clássico da geração dos nossos pais, que é precisamente isso. Eles não foram ensinados a processar e a assumir e a verbalizar e a expressar as emoções. Certo, Tu também sentiste isso, que na relação claro. pai-filho não houve esse espaço? Não, claro que não, claro que não. Claro que não. E como é que isso te afetou ou não afetou? Olha, tomei consciência disso agora, nos últimos anos, e como te digo, isto tudo nasceu com esta vontade, não foi vontade, foi necessidade de fazer a clínica do Gil, esta clínica de saúde mental, porque percebemos, como te explicava há bocado, que os miúdos que eram acolhidos aqui na casa do Gil, embora muito pequenos, porque nós acolhemos crianças dos 0 aos 12, já vinham todos muito afetados com questões de saúde mental, vazios profundos, traumas muito grandes de gravidezes com violência, com muita violência, com relações com muita violência, e, portanto, eles já vinham com traumas muito profundos e nós percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa urgentemente, sob pena de estes miúdos irem ficar marcados para sempre e isto desenvolver aqui um conjunto de patologias mais graves. E, portanto, estamos a estudar estas temáticas todas, depois estudamos os relatórios da Organização Mundial de Saúde, percebemos que isto não era um exclusivo das casas de acolhimento, tudo isto antes da pandemia. Okay? Agora os dados são muitíssimo Era um problema mais social, graves. era um mal Sim, social. certo, completamente. Mas começou-se a levantar este tema e eu comecei a estudar muito sobre o tema. E comecei a estudar sobre o tema, comecei a falar sobre psicólogos, comecei a ler muito e, sobretudo, comecei a tentar... Eu faço muito essa coisa que é, eu não vou impingir nada a ninguém sem ir lá primeiro. Portanto, eu vou ao jogo e depois... Pronto, e portanto fiz um bocadinho isso, que é, ok, eu vou começar a fazer terapia. E fiz questão de começar a fazer terapia e trouxe para a Fundação essa ferramenta e disponibilizei a todos os nossos colaboradores, olha, está aqui esta pessoa, fizemos aqui uma série de sessões de grupo, depois quem quis seguiu o seu caminho individual, mas eu aí comecei uma fase nova da minha vida, de foi tomar muita consciência de uma série de coisas que eu não... Vamos lá ver, eu tinha consciência delas, mas eu tinha consciência delas do ponto de vista racional, ok? E esta é que é a grande diferença. E eu sempre fui uma pessoa muito racional, racionalizo muito tudo, e muito matemática, muito cartesiana, e muito tudo arrumado em caixinhas, e está tudo certo, não é? Portanto, a gente acha que eu tenho tudo resolvido, porque eu sei tudo que me aconteceu, eu sei tudo, e portanto... Mas uma coisa é a razão, outra coisa é a emoção, é o que tu sentes, é o que ficou no teu corpo, são os triggers que tu tens. E quando tu começas a perceber isto é um mundo novo que se abre. E as emoções não cabem numa folha de Excel. Não cabem. Era mais fácil que coubesse, era tão melhor, não é? Eu costumo dizer, eu descanso a minha cabeça em folhas de Excel. Precisamente por isso, porque aquilo está certo ou está errado, deu positivo ou deu negativo, aquilo não tem nada que saber. As emoções é todo o mundo. Pronto, e sobretudo percebi isso, que é, ninguém nos ensina... E percebeste que veio daí também, claro, essa incapacidade que os teus pais tiveram de lidar contigo nesse aspecto. Claro, eles próprios não lidam com as emoções deles, ninguém lhes ensinou a lidar com nada, quer dizer, tiveram infâncias de sobrevivência, não é? E, portanto, aquilo que passaram foi aquilo que achavam que era importante, que é, olha, esta miúda tem que comer, vestir-se, ter educação, pronto, ali a base, não é, da pirâmide. Para ter uma vida melhor que nós. Para ter uma vida melhor que nós. E este era o drive deles. Não é muito diferente do nosso, só que nós, como já temos mais um conjunto de coisas, o que queremos para os nossos também já traz mais um conjunto de coisas. E, portanto, aquilo que eu tento passar para a minha filha já tem toda esta camada das emoções e de trabalhar muito isto e de me sentar com ela a conversar sempre, desde muito pequenina, para saber o que é que sentes, o que é que estás a sentir, como é que isso te faz sentir, como é que foi o teu dia, o que é que sentes em relação a isso. Portanto, trabalhar muito este tema das emoções e ao mesmo tempo fazê-lo comigo. Não é? Tu também estás a trabalhar a ti própria. Exatamente. E comecei a fazer esse trabalho e digo-te mesmo, sinto que sou uma líder hoje completamente diferente do que aquilo que era há 4 anos atrás, por exemplo, antes de fazer esse processo de terapia. Isto extravasa não só para a dimensão familiar, a dimensão de trabalho. Tudo, para os teus amigos, tudo. E sobretudo para perceberes isto, o que é que para mim é importante, como é que eu cuido do meu bem-estar, não é? Obriga-te a pôr-te no centro da ação, porque esse depois também é outro problema, que é quando tu trabalhas muito para os outros, és cuidador, não é?
Portanto, és, acima de tudo, um cuidador, quer na vida profissional, quer na vida pessoal. Às vezes esqueces de cuidar de ti e esse é o grande problema. E, portanto, tu precisas de perceber, não, tu tens que cuidar de ti, desta pessoa em primeiro lugar. Portanto, quando tu trazes isso para o centro da tua vida, tudo muda. E tudo flui muito melhor. Tu achas que é uma coisa de egoísmo, mas não é. É uma coerência. Epá, e sobretudo é a pessoa que tu queres ser e o que é que tu trazes todos os dias para a vida dos outros também. E isto dá-te uma lucidez, sobretudo dá-te uma lucidez. O conhecimento é importante por isso, não é? Não quer dizer que tu depois todos os dias faças tudo certo. Há dias que não fazes certo, depois chegas a casa e pensas, graças, se calhar não disse a coisa certa, se calhar não, mas ok. Mas o facto de refletir já revela alguma coisa. Claro. Não, e depois também não pode ser, vamos lá ver, não. Às vezes nós somos muito, e eu tinha muito isso, que é muito exigente contigo própria, de uma rigidez e de uma inflexibilidade. Tem que ser assim, tens que ser espetacular nisto. Não tens. Não tens. E tens que tentar fazer o teu melhor. Pá, não correu bem? Ok, tudo bem. Queres fazer exercício 5 dias por semana, mas se só fizeres 3, está ótimo. Embora na agenda esteja lá 5 dias. Na agenda estão 5, mas tu sabes que se acontecer alguma coisa e tu tiveres que furar um ou outro, tudo bem, na próxima semana voltas aos 5. Tu precisas é ter o teu farol, e o teu farol tem que ser o teu bem-estar. Sabes? E depois vais navegando. O mar uma vez está mais agitado, outras vezes está mais... Eu ia pegar na ideia que tu afloraste há pouco, se calhar para fechar a conversa por agora, que era aquela ideia de que os nossos pais queriam melhor para nós. E a ideia deles do melhor para nós era aqueles elementos básicos, né? Comida, certo, casa, alguma certo. educação. O que nós queremos também para a próxima geração e para os nossos filhos também é o melhor, mas o melhor passa muito por um outro conjunto de coisas. E isso leva-me à pergunta final: o que é que nós, como coletivo e como sociedade, neste momento, precisamos de fazer mais para nos equilibrarmos e pela nossa saúde mental? Olha, precisamos sobretudo de nos cuidarmos mais, nós próprios. Se cada um cuidar de si, isto tem impacto no outro. E isso é uma coisa que eu acho mesmo que tem impacto. Que é, tu achas que às vezes dizes, mas não vais mudar o mundo. Vais, porque mudas o teu mundo e quando mudas o teu mundo estás a mudar o mundo das pessoas à tua volta. E se essas pessoas mudarem o seu mundo, elas estão a mudar o seu mundo e o mundo à volta delas. E por aí adiante. E, portanto, sobretudo isso, fazerem uma introspeção muito séria e cuidarem muito bem do seu bem-estar e da sua saúde mental, física, completa, sabes? Sobretudo fazer este caminho pela felicidade, que eu acho que é o que falta muito nesta, que é muito difícil, mas que passa muito por aí, Patrícia, obrigado. Nós ficamos Obrigada por aqui. eu. Façam o vosso caminho pela felicidade e até breve.